Vamos lá, pessoal, vamos para mais um Papo Reto com Serra. Dessa vez nós vamos entrevistar Anderson Pitanga, referência na parte de manutenção aí de diversas empresas, que vai estar aqui conversando com vocês. Eu sou Serra Vale, professor das melhores pós-graduações aqui da Bahia, sou matemático, sou estatístico, com especialização, com algumas certificações aí para vocês, para trabalhar aqui um pouquinho. Venho com esse bate-papo, o Papo Reto com Serra, passar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, da nossa prática, para você que está aí acompanhando a gente, que vem buscando uma recolocação no ambiente de trabalho, que já está e quer aprimorar as suas qualidades e competências em si. Beleza? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho com o nosso entrevistado aqui, para que a gente possa conhecer e aprofundar dentro dessa temática maravilhosa que a gente vai falar e tratar sobre a parte de manutenção. Beleza? Anderson, tudo bom? Como é que tá você? Tudo bem, Serra? Uma satisfação imensa com esse convite seu, né? Espero poder contribuir aí com um pouco de conhecimento que a gente angariou ao longo da carreira aí. Essa galera que está chegando aí com o intuito de iniciar, muitos iniciando na manutenção, outros tantos já querendo melhorar os conhecimentos. Então, vamos tentar compartilhar esse conhecimento aí de alguns anos de estrada. Maravilha. A gente está com um tema que não tinha pessoa melhor para trabalhar do que você. A evolução do PCM, planejamento, controle de manutenção. Então, a gente vai falar sobre um tema que você vai tentar enrolar aí para a gente brincar aí com vocês. Então, se eu perguntar, Anderson, quem é você na fila do pão? Comente um pouquinho quem é Anderson Pitanga, essa nossa pessoa que está aqui trabalhando agora dentro do ambiente de manutenção, dentro do nosso Papo com Serra. Legal, Serra. Olha, eu me sinto muito à vontade para falar a respeito de PCM, porque a minha vida profissional eu construí dentro da manutenção, dentro do PCM, né? São pouco mais de 20 anos dentro da indústria, né? Trabalhando aí 3 multinacionais, como gestor, supervisor, coordenador de manutenção, planejador de manutenção. Então foi uma escala cronológica aí, desde técnico mecânico, planejador, supervisor, coordenador de manutenção. E nesse tempo aí mesclando conhecimento acadêmico com conhecimento prático, né, dentro das indústrias, a minha ideia está mais uma vez aprendendo bastante com a turma aí também e passando um pouco desse conhecimento aí. Que massa, e massa que você pode participar, acho que está envolvido em todas as instâncias, eu acho. Vamos botar uma escala, então você entrou já de um jeito, já foi para outro, já foi o gerente, já foi o coordenador geral. Isso tudo eu acho que lhe aperfeiçoou, não só na parte técnica, vamos dizer assim, mas eu acho que também no ambiente interpessoal, vamos dizer, dentro do que cresceu, o crescimento de Anderson Pitanga ao longo desses anos todos, de diversos níveis dentro da manutenção. Eu acho que isso pode ter contribuído bastante para você chegar onde está hoje, nesse ponto de conhecimento que você tem hoje. Confere? Isso mesmo, Serra, bem pé no chão, né? E para aqueles que às vezes ficam um pouco desmotivados e tentam algumas oportunidades dentro das empresas, eu posso dizer que sou um exemplo de crescimento dentro das organizações, que em todas as organizações que eu passei, eu tive um crescimento, né? Eu entrei numa função e pude crescer, desde, como eu citei anteriormente, de planejador de manutenção, supervisor de manutenção, eu estou falando de empresas diferentes já. Planejador de manutenção, supervisor de manutenção, coordenador, eu fui gestor de uma planta, né, onde você vai abranger um pouco mais outras disciplinas, não somente a manutenção, não somente o PCM, que é da manutenção, mas você já vai abranger a questão de logística, de planejamento, de produção, a questão de facilities, que está dentro de manutenção também, a questão de entregas do supply chain, que você está lidando diretamente com a turma de uma outra unidade operacional. Então, foi bem interessante esse processo que me deu a condição de conhecer não somente os processos produtivos, isso é muito importante para quem está dentro da organização, mas, sobretudo, me aprofundar na manutenção, que é o que eu amo, que eu gosto de fazer. Né? Esse conhecimento das disciplinas correlatas auxiliam demais na execução do planejamento da manutenção e não somente a execução, né? Está falando do gerenciamento como um todo. Massa, massa, massa. Hoje está na moda, né? A gente ouve muito, coisa que a gente para ver da própria evolução da manutenção. Hoje a gente tem o termo PCM. Se a gente fosse olhar o PCM e a sua evolução, como é que a gente poderia caracterizar, falar sobre esses dois termos, o PCM e o processo dele de inserção dentro das empresas, de evolução, de transformação, acho que a palavra certa também seria essa, dentro das empresas?
Isso, Serra. Olha, PCM, né? A gente sabe que, para ser didático, né, tem muitas pessoas que estão tendo contato, né? Estão vendo esse vídeo agora, e estão tendo o primeiro contato com essa sigla, Planejamento e Controle da Manutenção. Ele vem da década de 60, aí final da década de 60, um pouquinho antes da década de 70, onde teve aquele boom na aviação comercial e na eletrônica, né? Observou-se a necessidade de avaliações, que é a sua área, avaliações estatísticas, não somente do HH, atribuído às atividades de manutenção, mas o tempo total, né, da duração total das atividades de manutenção. Observou-se nesse momento que a duração para análise daquele problema que estava sendo observado era um tempo muito maior do que a própria execução. Com isso, houve um desmembramento da engenharia da manutenção e criou-se, né, dentro da engenharia da manutenção, uma etapa ou parte do pessoal atendendo a análise crítica desses eventos e a parte seguinte planejando, controlando e executando a manutenção. Aí sim foi criado o PCM. Então, o que a história diz, né, voltando um pouquinho, para a gente entender o que é a história do PCM, entre a década de 60 e 70, né, por conta dessas duas disciplinas aí, não só disciplinas, né, falando de eletrônica, mas essa projeção comercial, da aviação comercial, a necessidade foi clara porque a estatística mostrou isso, que o tempo, a duração com a análise de falha estava sendo muito maior do que a execução. Né? A gente vai falar sobre alguns tópicos, alguns indicadores de manutenção, que é o MTTR, é Mean Time to Repair. Isso aí já estava sendo observado naquele momento, embora não fosse formalizado. Então, é interessante a gente entender que o PCM ele foi observado e foi criado, na verdade, nesse desmembramento da engenharia da manutenção na década de 60 e 70. E hoje, né, não somente falando do histórico, como você perguntou, o que é o PCM hoje? O PCM é o coração da manutenção. O PCM ele faz a gestão de todas as atividades de manutenção e passa a ser um suporte gerencial à produção. Não se faz uma mensuração de produção, um planejamento de PCP junto com o supply chain. Não se pode fazer uma mensuração de faturamento dentro da logística se o PCM não estiver incluído nesse contexto. A máquina tem que estar funcionando, né? Ela tem que estar produzindo e não só funcionando, mas saber a garantia de que ela vai funcionar. Eu acho que tem que estar todo mundo sincronizado aí, antenado, o setor de manutenção, como você disse, está ali no meio, o coração, e todo mundo dependendo e fazendo com que o processo funcione. Perfeito. Antigamente, falando um pouco ainda da história da manutenção, né, que o PCM está dentro da manutenção, a gente tinha a máxima do quebra, substitui. O PCM ele veio para se antecipar a essa quebra. E com o quebra-substitui, não era observado uma questão fundamental hoje, que está muito na moda, e é a questão de sobrevivência para toda e qualquer empresa, a questão do custo. O custo ele determina a sobrevivência, não só a solidez do corpo de manutenção de uma empresa, mas, sobretudo, ele determina o quão saudável é a manutenção naquela empresa ou naquele segmento. Então, antigamente não era observado. Hoje o PCM ele tomou esse cunho de observar a questão do custo, que a gente está falando de outras ferramentas de trabalho também que as empresas valorizam muito hoje, que é a gestão de ativos, a gente vai estar falando, de repente, um pouco mais à frente, no bate-papo, mas a questão do custo ela é muito forte dentro da manutenção e o PCM ele controla isso de maneira muito tranquila. Né? Tem ferramentas diversas, a gente vai estar citando aqui, que o PCM ele tem essa característica. Entendi. Então, aquele conceito de quebrou, conserta, agora vamos fazer, porque se não for, vai quebrar. E antes de quebrar, a gente já pode tomar uma ação preventiva ali, antes de tomar uma corretiva, vamos dizer assim. Seria esse pensamento já de estar tudo alinhado para que não quebre. Ao invés de quebrar e consertar, não quebre para que a gente possa continuar perfeitamente. O equipamento, a gente pode dizer que a quebra ela pode ser avisada, né? Que é a interrupção parcial da função do equipamento. E dentro, uma das ferramentas do PCM é a análise. A análise ela obviamente está dentro da inspeção. Uma vez feita a inspeção, é possível diagnosticar a interrupção da função. O equipamento era para, um exemplo hipotético, o equipamento era para funcionar
50 horas. Ele está, naquelas 50 horas, ele tem demonstrado picos na análise de vibração, por exemplo, que é uma das técnicas de manutenção preditiva. Certo. Com isso, o PCM ele tem a capacidade de, mesmo antes do equipamento produzir lá, viu? Um exemplo, está produzindo lá, mas a inspeção pegou um pico de vibração, e esse pico de vibração é tão preciso que é uma coisa muito bonita, Serra. Dá para fazer uma analogia bem tranquila com o eletrocardiograma. A análise de vibração nada mais é do que elétrons, são picos que são analisados que determinam o modo de falha, inclusive o tempo que aquele equipamento ele vai ter até a interrupção total. Eu estou falando de PCM, estou falando de confiabilidade de manutenção, né, que são, é uma outra, o tema para, de repente, um outro vídeo, quem sabe. E, com isso, a antecipação nas ações. Quando eu falo antecipação, eu estou falando de recursos, eu estou falando de negociação de tempo, negociação com os outros pilares da produção. Pessoal de logística, pessoal de produção, o planejamento vai estar avisado. Aí tem a figura, né, que é polêmica no meio da manutenção, mas vale citar a figura da corretiva programada. Eu entendi, eu percebi através de uma análise, que é a inspeção, entrou a inspeção junto com o PCM, certo, que aquele equipamento teve uma perda parcial da sua função. Ou seja, ele está me avisando, olha, esse rolamento daqui a 500 horas, ele vai quebrar, ele vai romper e vai parar o equipamento. Então, eu tomo ações com base nessa análise que é científica, algo que se comprova com o experimento. Massa. Então, eu percebo que a análise de dados, assim como qualquer área de atuação, ela dentro da manutenção hoje está muito bem aplicada. Se você juntar o conhecimento de manutenção com o conhecimento na área de análise de dados, vai para frente avançando muito mais. Perfeito? Porque você falou agora, você citou a indústria 4.0, a internet das coisas, a interligação de todos os processos e a informatização das ferramentas necessárias para o planejamento e controle da manutenção. Hoje em dia, a gente consegue fazer essa rota, cumprir uma rota de inspeção, automaticamente gerar uma ordem de serviço que vai ser observado por um analista de manutenção, de PCM, certo, que vai tomar uma ação gerencial, que vai subir essa informação a nível gerencial para que uma ação seja tomada. O equipamento, mais uma vez, ele não quebrou. Mas essa ação vai ser tomada em tempo hábil para que a quebra não ocorra. Ou seja, a interrupção total. Perfeito. Entendi. Então, a parte de manutenção hoje, e já chegando para a terceira pergunta, a gente vê processo como sendo aquela coisa contínua, né? Que sempre ocorre, não tem início, meio e fim. E projeto, não, eles são coisas mais específicas, com uma entrega no final, conduzidos por pessoas, a equipe em si trabalhando, mas com uma meta e um foco que vai acabar a tal dia. Então, essa parte dentro do PCM, tanto do dia a dia, do monitoramento e controle, como algo específico, desde vamos supor, às vezes a máquina pode ter, devido a um fator externo, pode ocorrer, e esse fator externo resultou na quebra do equipamento. Então, ocorreu a quebra do equipamento, não era o que a gente queria, mas ocorreu. Então, cria-se um projeto, curto ou longo, depender, para o conserto daquele equipamento. Aí vem o PCM, ele está bem associado, ele está, vamos dizer assim, esses dois itens, processo e projeto, como a gente consegue inserir e visualizar claramente dentro das ações do PCM hoje que a gente pode estar colocando? Bem tranquilo, Serra, e a experiência que eu tenho a respeito de processo e projeto, você observando o processo como rotina, algo mais curto, que requer ações assertivas e mais rápidas. Projetos não, como você definiu, projetos você com um tempo maior de elaboração, de observação de recursos, de tempo, de detalhamento. O PCM está completamente integrado a essas duas fases da manutenção, né? Seja processo ou projeto, o PCM ele tem que estar dentro disso. E como é que funciona? É o exemplo que eu quero trazer de uma das organizações que eu trabalhei. Você destaca aquele planejador de manutenção que tem essa característica de projetos e coloca ele dentro da célula de projetos. Então, esse cara que tem um conhecimento empírico bem aguçado referente a detalhamento de serviço, a recursos necessários, a tempo de execução necessários,
ele é consultado dentro da área de projetos. Porque o projeto, na verdade, é algo de longo prazo que vai desencadear em atividades de curto prazo, na verdade. Certo. Então, o PCM, dentro das grandes empresas, outras empresas não têm essa estrutura toda, mas nas grandes empresas, a área de projetos, ela tem a figura do PCM, aquele cara que é o planejador de grandes paradas, essa nomenclatura que a gente dá nas grandes empresas, aquele cara das grandes paradas, ele está dentro da área de projetos. Então, você destaca um ou dois planejadores, e esses planejadores servirão de suporte para que o projeto ele seja cada vez mais assertivo nos seus detalhamentos. Não existe maneira de dissociar a função ou a contribuição do PCM em grandes projetos. Quando a gente fala em processos, a gente está falando de rotina, a gente está falando de outras ferramentas, como o TPM, que veio lá na década de 70. E para quem não conhece o TPM, Total Productive Maintenance, né? Então, você tem aquela coisa da manutenção produtiva total, que é tirar a ociosidade do operador e trazê-lo para a engenharia de manutenção. Isso está dentro de processo. E dentro de projetos a gente consegue fazer o link com o pessoal do PCM de maneira muito tranquila. Entendi. Então, essa parte tanto do processo. Agora imagine, que eu falo de pergunta para você. O uso de tecnologias para a gente trazer, para agregar na implantação ou então no desenvolvimento do próprio PCM dentro da indústria. O que é que você visualiza, a importância ou não, e também se tem sugestão e aplicação de cada um em geral. O que é que a gente pode falar sobre isso? Serra, a tecnologia é fundamental para ganho de confiabilidade nos dados imputados, seria a curacidade dos planejamentos que são executados, né? Além de trazer para dentro do PCM a praticidade e a interligação com as áreas correlatas. O que eu quero dizer? Uma vez a gente fazendo o planejamento, tomando por parte o PERT-CPM, que antigamente era feito assim, você fazer o planejamento, PERT-CPM. Hoje nós temos os softwares, né, os programas mais conhecidos, né, o planejador ele tem que conhecer de MS Project, ele tem que saber do Primavera, né? Estou falando de projetos, estou falando de PCM, você vê como as disciplinas elas vão se encaixando. É necessário que essa velocidade da informação ela ocorra com auxílio da tecnologia. Para isso nós temos aí programas, os softwares gratuitos, tem o Teams da Microsoft, que é gratuito, né? Você deve conhecer. Né? E os planejadores estão usando muito. Né? Isso é uma prática que eu percebi nas duas últimas empresas onde eu trabalhei, empresas de grande porte. Eu uso muito Teams também, dentro das Ele criou o rotinas. site. Isso, dentro das rotinas, dentro das reuniões, do processo, vamos, dissociação, vamos falar assim, e a disseminação das informações, elas ocorrerem de uma forma mais rápida. Então, hoje em dia, é necessário que os setores estejam integrados, né? As informações não tem minha informação. Você precisa estar dizendo que a máquina ela só produz 200 peças, para o setor de produção que precisa se agendar em cima disso, e todo mundo tem que estar alinhado dentro de um mesmo ideal. E aí as ferramentas vão trabalhar para isso. Perfeito a colocação em relação a isso. Tem alguma que você, na área de manutenção em específico, você utiliza? Ou então softwares específicos que alguma empresa dessa que você tem utilizado, que você veja como sendo principal? Sim, o mais conhecido e mais utilizado hoje é o SAP, é o SAP, né? Onde você consegue fazer desde o detalhamento, que a engenharia de manutenção é responsável por fazer todo o detalhamento, todos os planos de manutenção, todos os pacotes de manutenção. Né? O PCM ele entra depois, fazendo o quê? A priorização das atividades, definindo, né, a matriz de criticidade. Não existe planejamento, controle de manutenção sem a definição da matriz de criticidade. Eu tenho um problema. O problema é manter. Certo. Eu como eu planejar, controlar e manter aquilo que eu não sei priorizar? Portanto, a ferramenta fundamental, antes do PCM trabalhar, até para eliminar essa questão da parcialidade que existe entre os setores da empresa, eu vou explicar isso de maneira mais detalhada, mas assim, faço a matriz de criticidade, Serra. Nessa matriz de criticidade eu tenho que considerar SSMA, tudo aquilo que é crítico para afetar as pessoas. Depois vem, na escala, lógico, as pessoas em primeiro lugar, segurança, saúde, né, as pessoas e o meio ambiente. Depois vem a questão da produção
depois qualidade, depois custos. Eu estabeleço minha matriz de criticidade para iniciar os trabalhos com o PCM a partir desses 4 tópicos. Uma vez estabelecido a matriz de criticidade, nós eliminamos lá na frente a questão do que eu falei da parcialidade. Mais uma vez, eu falei no começo do nosso bate-papo, Serra, que o PCM ele costuma a dar mais certo, não estou dizendo que é uma verdade absoluta. Né? Não tem receita de bolo, né? Em nenhuma área tem essa receita. Não tem como. O PCM costuma dar mais certo, e eu pude verificar isso com a experiência que eu tenho, ele costuma a dar mais certo um sistema de manutenção centralizado. Você elimina a parcialidade. Você imagina, dá um exemplo prático aí, para de repente os internautas que estão assistindo, os recursos são finitos, são escassos, as empresas não estão dispostas a ter recursos em demasia. Ela estabelece um recurso necessário. Eu vou dar um exemplo de um guindaste. Um guindaste de 80 toneladas, que na reunião de programação é assim que acontece, de repente cabe um vídeo aí para a gente falar exatamente como acontece. Não, mas isso é bom, já vou deixar anotado aqui para um próximo Papo com Serra, parte 2. Isso aí. Como acontece o planejamento numa empresa? Que não muda, viu? Das empresas que eu trabalhei, exatamente da mesma forma, onde tem o PCM implementado. Então, como é que funciona? Está lá na reunião de programação, o setor de, laminação, o setor de extrusão. Cada um quer o mesmo recurso ao mesmo tempo. Muitas vezes, não somente uma regra de priorização, tem ferramentas para isso, tabela Gucci, enfim, uma regra de priorização, ela pode não funcionar. A superalocação. O que a gente faz antes disso? Exato, dá uma superalocação de recursos, mas para que isso não aconteça, porque a gente não está falando de um projeto, a gente está falando de processo, está falando de uma resposta mais rápida, anterior a essa celeuma, a essa discussão, é necessário a matriz de criticidade estar bem estabelecida. Olha só, é a Constituição, é a Carta Magna da manutenção. Eu mostro tudo o que é crítico naqueles 4 parâmetros: segurança, saúde, meio ambiente, produção, mais qualidade e custos. Eu digo o que é crítico nesses âmbitos, nessas etapas, certo. E antecipadamente as áreas já estão cientes. Ou seja, já existe uma regra de priorização dos recursos com a matriz de criticidade. Essa é a funcionalidade, é assim que funciona melhor, eu vi funcionar melhor o PCM, num sistema de manutenção centralizado. Quando você tem a manutenção descentralizada, geralmente a característica, Serra, aí de empresas muito sólidas, com muito recurso para atribuir para setores distintos, você tem condições de funcionar bem o PCM. Mas, via de regra, olha, trabalhei em algumas empresas bem consideráveis, eu sou um privilegiado por isso, o que eu vi acontecer foi no sistema de manutenção centralizado. Isso é importante salientar. Beleza, massa, massa, massa. Se a gente tivesse que ter hoje, eu falo muito de uma palavra chamada capabilidade, que é a capacidade junto com a habilidade do recurso. Agora, pegando para vários, vou pegar agora um público que está chegando, é o estudante que está partindo para a área, encantado com a área de manutenção, que acompanha a gente, é o profissional que está indo para a área de manutenção também, que já vem trabalhando ali. Se eu tivesse que falar para você, se você tivesse que me dizer qual a capabilidade essencial dele, antigamente se falava muito nas relações técnicas, conhecimento técnico. Hoje já se fala também nas relações pessoais, já é uma coisa que vem se tratando também, essa parte do trabalho em equipe, tudo isso. Mas qual a principal capabilidade de um gestor, de um atuante na área de manutenção que ele deve ter no mundo de hoje? O que é que a gente poderia falar? Legal, essa é uma pergunta muito boa, porque é o produto. O que eu, homem da manutenção, tenho que entregar ao chegar numa indústria, numa empresa? Bem tranquilo, eu gosto muito de fazer alusão com o futebol. O que acontece? Um atacante, qualquer entrega maior do atacante, o gol. O goleiro é o inverso. Beleza. Né? Defender, ser menos vazado. Então, o que é básico? O que não pode, o profissional de manutenção não pode fugir. Eu divido essa pergunta na resposta com 3 âmbitos. Ele tem que ter uma confiabilidade alta na planta, ele tem que entregar isso. Disponibilidade do equipamento e um agregado ao outro, o terceiro, é a valorização do ativo da organização. Então, o homem da manutenção ele tem que entregar disponibilidade, aumentar a confiabilidade e, com isso,
gerar valor aos ativos da organização. Entendi, entendi. Hoje a gente tem, por exemplo, pegando agora como uma característica do profissional, a gente tem hoje a procrastinação, uma palavra que eu sempre gosto de falo ali. Isso dentro da área de manutenção. Aqui, deixa para depois a gente faz, e aí isso aí pode ser um problema imenso aí para o resultado final do que a gente está esperando. Você já deve ter, ao longo da sua experiência profissional, se deparado com várias e várias situações, com falhas bestas, que hoje a gente pode dizer assim, poxa, não era para ter acontecido. Ah, foi falha de comunicação. Ah, eu realmente me esqueci que eu deixei para depois. Então, assim, se a gente tivesse que dar uma mensagem amarrando, concretizando ali para a pessoa que está aí, que quer buscar essa área, que não conhece, o que é que a gente poderia deixar de uma mensagem de fechamento, de amarração, vai dizer assim, poxa, a área é essa, a área você precisa, se você tem um perfil assim, se você quer isso, se você busca isso, vale a pena você ir, porque a área é dessa forma. Então, o que é que a gente poderia deixar para as pessoas que estão lá ouvindo, vendo a gente aqui? Qual seria a principal mensagem para eles que estão querendo invadir esse universo aí de manutenção? Eu falo com bastante empolgação, porque é uma coisa da gente gostar. Eu gosto de manutenção, eu sou um homem de manutenção. Não sei fazer outra coisa tão bem quanto manutenção, modéstia à parte falando, com o pezinho muito no chão. E o que eu tenho de recado para essa turma que está chegando agora, que é uma área fascinante, fascinante porque você pode fazer 2 manutenções no mesmo lugar, no mesmo equipamento, mas jamais elas serão idênticas. Né? Existe a inovação, a necessidade de inovação a todo tempo. Né? E o que eu tenho a passar para essa turma e deixar como um pouquinho de experiência é botar o pé no chão, buscar conhecimento empírico, né? Principalmente na questão do detalhamento das atividades, na turma que, eu quero ser um planejador de manutenção, eu quero ser um supervisor de manutenção. Procura conhecer a atividade como um todo. Quando eu falo atividade como um todo, não é só atividade de manutenção, porque a ideia do gestor de manutenção é aumentar a produtividade da manutenção. Mas aquele profissional que está iniciando agora como planejador, como supervisor, de repente até liderando alguns planejadores, ele tem que ter esse conhecimento empírico, né? Ele tem que saber como detalhar uma atividade, o tempo, a duração da atividade, não só o passo a passo, mas, sobretudo, ele se ater nas análises de falhas dos equipamentos, porque essas análises elas dão uma ferramenta fantástica para poder o planejador ele conseguir planejar as outras atividades de maneira muito tranquila. Uma vez feita a análise de falha com as ferramentas que a gente já conhece, né? A Ishikawa, a gente tem o FEMEA, então temos ferramentas diversas que muitas vezes eu percebo que a formação hoje está um pouco deficiente, Serra, porque a turma não está se atentando muito com essa questão das análises de falha. Então, simplesmente operar um software, um SAP, um MS Project, de repente não é o caminho mais indicado para boa formação. Certo. A formação do planejador. O bom planejador é aquele que conhece de detalhamento de atividades. Então, conhecer o detalhamento, conhecer o processo produtivo como um todo, saber se relacionar, que é fundamental essa negociação. Com essa característica, aí, o planejador, o supervisor, o coordenador de manutenção, ele vai longe, vai ter vida longa aí na manutenção, eu tenho certeza, e é um convite que eu faço. Eu tenho certeza que aquele que acreditar na manutenção da maneira que a gente acredita, ele não vai se arrepender de entrar nesse mundo da manutenção que é fascinante, Serra. Maravilha, fica a dica para vocês aí, os 3 pilares, vamos dizer assim, você ter a disponibilidade do material funcionando, você ter a confiabilidade que ele vai funcionar, então são itens importantes, consequentemente o retorno dos dois, o ativo que fica para a empresa. Perfeitas colocações, Pitanga. A gente agradece muito aí a sua participação, esse parceiro nosso aí de anos que a gente já vem junto aí nessa empreitada, a gente fazendo essa parceria que já é longa, e que vai perdurar bastante aí, com certeza. A gente agradece muito aí o apoio seu de estar aqui com a gente, batendo esse papo aqui no Papo com Serra, e que a gente possa trocar experiência. Com certeza tem mais assunto aí para frente e muito mais tema que a gente vai poder explorar. Beleza? Eu tenho que me segurar. Serra, eu gosto de falar, eu tenho que me segurar um pouquinho, mas tenho que te agradecer. Na verdade, quem agradece sou eu, que é uma troca de experiência. Nós somos amigos aí de longa data e a minha expectativa aí, sempre que necessário, poder contribuir com um pouquinho do conhecimento que a gente tem. Essa turma que está chegando agora nos ensina muito, a gente sabe disso. A turma que chega com muita sede, muita vontade de conhecimento. E o que a gente tem um pouquinho desses 20 anos aí, puder compartilhar, estou à sua disposição.
pode chamar, que é sempre uma satisfação, uma honra estar aqui trabalhando contigo, que é um profissional aí acima de qualquer suspeita, um profissional renomado aí no mercado. Eu agradeço muito por esse convite aí. Beleza, Pitanga? Um abraço aí para você, um abraço na família. Até mais.